empresa nos Estados Unidos tem que declarar imposto de renda como pessoa jurídica? Como é que isso funciona? Quanto custa? Eu vou te contar tudo no vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Turista Orlando. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi e hoje eu tô chegando aqui na iConnect, escritório de contabilidade aqui de Orlando, para explicar para vocês como que funciona a declaração de imposto de renda para pessoa jurídica, para quem tem empresa aqui nos Estados Unidos. A gente vai explicar tudo para vocês e a gente também já fez outro vídeo falando sobre declaração de imposto de renda para pessoa física. Se você ainda não viu, eu vou pedir para o Gu deixar vinculado no final desse vídeo, você assistir esse e depois você assiste o outro, que você vai conseguir entender tudo de uma forma geral. Então, antes de começar, eu vou pedir para você deixar o seu like, que você sabe que é super importante. Esse vídeo mantém vocês atualizados de tudo que acontece aqui em Orlando e traz informações realmente que são super relevantes. Não esquece também de se inscrever no canal, que a gente fala para quem quer investir nos Estados Unidos, para quem quer turistar, para quem quer morar aqui, tem um pouco de tudo e você não quer perder. Então, se inscreve e agora vamos começar. Agora sim, tô aqui com o Emerson da iConnect, melhor escritório de contabilidade aqui de Orlando. Yes, we are, pessoal. Estamos aí. E como eu falei pra vocês, hoje a gente vai conversar sobre imposto de renda de pessoa jurídica. Certo. Como é que funciona? Tem que declarar imposto de renda a pessoa jurídica nos Estados Unidos? Com certeza. Então, uma vez que a sua empresa está aberta aqui nos Estados Unidos, obrigações fiscais começam a existir. E dentre elas, o imposto de renda é uma das obrigações. Então, todos os anos, uma vez por ano, as empresas precisam declarar o seu imposto de renda e entregar ao leão americano, o nosso querido IRS. Legal. E qual é a diferença do imposto de renda da pessoa física e da pessoa jurídica? Legal, Gabi. Pessoa jurídica é quando você possui uma empresa. Então nós temos alguns modelos de empresa, que já nós vamos falar sobre eles, mas pessoa jurídica nós chamamos de PJ, como no Brasil. Temos as LLCs, partnerships, as corporations, small corporations. Os impostos de renda dessas empresas são feitos através de formulários. Então tudo aqui nos Estados Unidos são formulários. Então pessoa jurídica tem seus formulários específicos, pessoa física também os seus formulários específicos. Mas a pessoa acaba tendo que pagar duas vezes? Pagar duas... Depende. Pergunta do milhão. Na verdade, no modelo LLC, Partnership, a empresa é uma entidade não pagadora de impostos, o lucro gerado vai para os seus sócios e os seus sócios pagam os impostos de renda na pessoa física, naquela tabelinha progressiva, interessante colocar aqui, tá? Que vai de 10% a 37%. No modelo C Corporation, a própria empresa ela paga 21% sobre o seu lucro líquido. Se a empresa está na Flórida, o lucro líquido acima de $50 mil também é tributado, mais ou menos 5% aqui na Flórida, é uma tabelinha também. Porém, se esse modelo C Corporation distribui dividendos para os sócios, aí sim a gente fala de pagamento duas vezes. Porque a empresa paga e a pessoa física também na tabelinha de 10 e 37. Entendi. Então pode acontecer o pagamento de duplicidade apenas se o modelo escolhido for o C Corporation. Na LLC isso não acontece. Então, Emerson, a gente pode falar que a LLC é sempre melhor do que uma C Corp? Depende do caso específico daquele empreendedor. Então, vamos falar em termos de alíquota. Se eu sou uma LLC, não pago impostos, o lucro vem para mim na pessoa física, eu vou pagar de 10% a 37%, tá? Que é a nossa tabelinha progressiva. Mas, se eu tenho uma C Corp, eu vou pagar 21%. Porém, se eu distribuo para mim, que sou sócio de uma C Corp, por exemplo, eu pago de novo na tabela pessoa física. Aí eu caio de novo de 10 a 37. Então depende, se não vai ter dividendos, uma C Corp, estou falando de um cenário hipotético, tá, pessoal? Uma C Corp paga menos impostos do que uma LLC. Depende, né? Você tem que fazer uma análise. Tem que fazer uma análise de viabilidade e entender. Porque o primeiro bracket que a gente chama, o primeiro percentual de impostos na pessoa física é 10%. 10 é menor que 21. Então talvez uma LLC Partnership pode ser mais vantajosa do que uma C Corp. Aí tem que entender. Entendi. E como é que funcionam os prazos aqui? Quando que a pessoa quando que abre a janela para fazer essa declaração de imposto? Geralmente abre-se em janeiro. A partir do dia 20 de janeiro nós já estamos aptos para enviar os impostos de renda, tanto pessoa física como os impostos da pessoa jurídica, tá? Aqui nos Estados Unidos é um pouquinho diferente do Brasil, porque a gente pode pedir extensão do prazo de entrega. Então como funciona isso? A gente requer com um formulário específico, tudo é formulário, e falamos para o governo assim, governo, o primeiro prazo é 15 de março, da LLC Partnership. Olha, nós ainda não estamos preparados para finalizar o imposto da nossa empresa. Você pode requerer uma extensão para mais 6 meses. Legal. Então, o 15 de março se torna 15 de setembro.
A pessoa física residente, o prazo inicial é 15 de abril. Então, se eu faço a requisição da extensão, eu tenho até 15 de outubro. Mas muito importante, a extensão é do prazo de entrega e não do pagamento dos impostos. Entendi. Então o pessoal liga e fala assim, Emerson, mas você disse aí na rede social, eu te acompanhei, eu fiz minha extensão, mas chegou uma carta de juros para mim. Sim, por quê? Porque 15 de abril, pessoa física, é o prazo para entrega do imposto de renda e o pagamento dos impostos. Mas você pode estender o e-file, a entrega, mas não estende o pagamento. Entendi. Então é bem assim, tricky. O pagamento não é estendido, mas a entrega pode sim ser feita 6 meses depois do deadline. E esse pagamento ele pode ser parcelado aqui também, né? Pode. Pessoa física pode parcelar em até 72 vezes. Fala que o IRS é uma mãe, né? Tem juros, tá? Os juros são mais ou menos 6% ao ano. Eles são calculados um pouquinho diferente, que são trimestrais, mas em resumo, mais ou menos 6% ao ano. E pode se parcelar em até 72 vezes. Pessoa física. A pessoa jurídica, no caso de uma C Corporation, existe também o parcelamento, só que ele é feito um pouquinho diferente. Tem um sistema para a pessoa jurídica que chama EFTPS, que é onde você parcela os impostos da sua PJ, mas também é possível. Então assim, Emerson, só pra gente voltar um pouquinho e deixar isso bem claro, eu já entendi que a LLC não paga, porque quem paga é a pessoa física, nesse caso, que vai de 10 a 37. Perfeito. Então em que caso seria mais vantajoso a C Corp? Porque a C Corp paga 21 mais o imposto de renda, né? Mais se tiver dividendos. Boa pergunta, viu, Gabi? O que é feito geralmente? Tá? A gente faz um estudo de viabilidade tributária para entender qual cenário é mais aderente para aquele projeto. Então, quando a gente fala de C Corporation, a gente tem que lembrar também que são equiparadas as SAs no Brasil, tá? E elas exigem um pouco mais de compliance corporativa. Eu tenho que registrar a ata de sócios, todas as reuniões de diretoria têm que ser registradas, diferente de uma LLC, que ela tende a ter menos compliance corporativo do que uma C Corp. Então, assim, regra geral. Lembrando que, pessoal, os dois modelos são aderentes para qualquer negócio. Tem que avaliar a tributação. Quando eu falo aderente, assim, não existe uma regra que fala a empresa A que fatura 100 mil pode ser uma corporation e a empresa B que fatura 150 pode ser uma LLC? Pode. Não existe limite de faturamento, tá? Não existe nenhuma regra que te impeça de ser LLC ou C Corporation. O que tem que avaliar mesmo é a questão tributária. Então tem que trazer para o Emerson, trazer para a equipe, para a gente avaliar. Vou colocar números. Faturei tanto, gastei tanto, vou ter dividendos. Qual que é o melhor cenário para mim? Ser uma C Corp ou ser uma LLC? Não tem uma regra pronta. Aí exige estudo mesmo de viabilidade tributária. E dá pra gente estimar quanto a gente vai pagar de imposto? Como é que funciona essa parte aqui? Não, legal. Quando a gente fala de pessoa jurídica, é muito importante que as empresas elas tenham um acompanhamento mensal, que nós chamamos de bookkeeping, tá? A contabilidade nos Estados Unidos mensal chama-se bookkeeping. Através do bookkeeping, a gente consegue entender o lucro que a sua empresa teve. E aí a gente consegue estimar quanto você vai pagar de impostos, tá? Então, pessoa jurídica é altamente recomendado que tenha uma escrita contábil regular. Pessoa física, se você estima dever mais que $1.000 de imposto de renda na sua pessoa física, é obrigatório fazer o imposto estimado, que nós chamamos de estimated tax. Então, a cada trimestre, janeiro, fevereiro e março, você recolhe um pouquinho em abril. Abril mais junho, recolhe-se um pouquinho em julho. E aí vai. Então, isso é legislação e o estimated tax, quando você estima dever mais que $1.000, é obrigatório ser feito. Mas então todo mundo, qualquer pessoa física tem que fazer esse imposto estimado? Quando eu sei que eu tenho que fazer? Legal. Olha só, a pessoa física que estima dever mais que $1.000, ela tem que fazer imposto estimado. Mas a gente tem que avaliar o seguinte, se você é um funcionário de uma companhia e você tem imposto retido na fonte, que a gente chama de tax withholding, você está dispensado de fazer imposto estimado, que você já recolheu antecipadamente para o governo americano. Então, geralmente pessoas que não são funcionários de uma empresa e que são sócios de uma LLC e não têm outros trabalhos. Então, vai receber o lucro da companhia, estima-se que esse lucro é mais que $1.000, aí sim tem que recolher impostos estimados. Entendi. Outro tipo de pessoas também, físicas, que precisam recolher impostos estimados. Investidores do mercado financeiro, que só tem renda de investimento, que estima dever mais que $1.000 e não tem nada retido na fonte, como W2, precisa recolher estimado, tá? Uma informação adicional é que esse imposto estimado, a continha é o seguinte, eu tenho que pagar em 2022 até 90% do saldo anterior de 2021. Então deixa eu explicar melhor. Vamos supor que em 2021 eu devi $10.000 para o governo americano. Quando chegar 2022, eu tenho que recolher até 9.000 nos trimestres de 2022. Então é 90% do saldo anterior, do ano anterior.
Então eu recolheria no primeiro trimestre de 2022, X%, no segundo trimestre de 2022, mais X e por aí vai. Entendi. Então é essa quantia que é feita quando eu falo de impostos estimados. E que documentos são necessários apresentar para fazer essa declaração de imposto de renda de pessoa jurídica nesse caso? Sim, se você possui a contabilidade mensal com a gente, nós já temos todas as suas informações, porque a gente te acompanhou mensalmente, né? Então já temos suas receitas, suas despesas, já fizemos reuniões de apresentação de resultado para minimizar os impactos tributários. Se você não tem uma contabilidade mensal com a gente, nós mandamos uma planilha para vocês nos devolverem com as informações de receita, de despesa da companhia. Pedimos todos os formulários fiscais que vocês tenham recebido, por exemplo, juros de banco, formulário 1099 que demonstra quanto você teve de receita se você é uma empresa de aluguel de propriedades e por aí vai. Então é uma listinha bem extensa falando do que geralmente a gente precisa para o imposto de renda da pessoa jurídica. Gente, então assim, eu tô chocada com esse tanto de informação, que eu moro aqui há 5 anos e não sabia tudo isso. Então por isso que a gente realmente sempre procura parceiros que eu sei que vão conseguir te ajudar. Porque o objetivo aqui é reduzir os custos, né? A gente não tem que ficar pagando tanto imposto aí também, porque realmente vocês sabem os caminhos para fazer tudo da forma correta. Então, ó, todos os contatos da iConnect, do Emerson, todo mundo aqui é realmente muito especializado, eu tenho certeza que eles vão conseguir te ajudar. Chama no link da descrição, também tá no primeiro comentário fixado e fala que é nosso seguidor que ganha um descontinho aí na consulta. Seguidor Turista Orlando, Gabi, descontinho na iConnect, tá bom? Então, ó, chama eles pra abertura de empresa, declaração de imposto, o que você precisar de contabilidade aqui nos Estados Unidos, que eles são os melhores. A gente se vê no próximo vídeo. Até, pessoal, valeu!